Então, portanto, a própria recusa da moda vira em si uma moda e é comoditizada, vira dinheiro. Se o progresso acelera o mundo e tudo é substituível, o que ainda vale preservar? Para conversar sobre isso, a gente recebe agora a coordenadora da Conservação e Restauro da Pinacoteca, a Camila Vitti. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Camila, a gente viu há pouco e conversou sobre algumas modas de comportamento, como, por exemplo, restauro de móveis antigos, o resgate de comidas chamadas de comidas de afeto, comidas da vovó e etc. É todo um resgate do antigo, o que teria um sabor autêntico e que muitas vezes carrega, ao contrário, uma certa artificialidade. No seu trabalho de restauro e de preservação de memória, você acha que essas tendências, de alguma forma, afetam o que você faz para o bem ou para o mal? Eu acho que se aproximar do vintage, né, do que é dito retrô, talvez para as pessoas criem esse primeiro acesso, um acesso até meio afetivo ao que a gente depois considera como patrimônio, né, de fato, que a gente decide preservar, né, como museu, como instituição. Então, pode ser uma porta de entrada para essa ideia de patrimônio, mas o patrimônio ele vai muito além da estética, por exemplo, né, ou de uma vivência. Eu acho que ele carrega essa questão do passado, né, são pessoas que criaram aquele objeto, ou aquele monumento, aquela edificação, e que você tem que ressignificar ou trabalhar essas questões no presente, e a conservação, para além disso tudo, tem que trabalhar com esse tempo do objeto, né, do envelhecimento da peça, do material. Então, eu acho que o trabalho de curadoria e de educação museal também traz esse contato do público com o patrimônio. Então, talvez tenha uma desaceleração, né, desse processo, então, do substituível, da moda, do modismo, por algo que é concreto e que fala desse passado com as pessoas. Camila, voltando ao que a Thaís falou, existe algum critério para decidir o que é uma obra que merece ser preservada ou não? Esse critério, ela estar no museu? Ou, de repente, existe a possibilidade de imaginar uma situação comum, uma família que tem peças de arte ou mesmo móveis de fato antigos, contratar um restaurador para isso? O museu ele trabalha como eu falei, né, com essa equipe de curadoria, com uma direção. Cada museu vai ter a sua linha guia, né? Então, o Museu de Artes Visuais vai fazer a coleção de obras de arte. No caso da Pinacoteca, é obra de arte brasileira. Então, esse grupo de pessoas que decide o que entra, o que não entra dentro dos critérios da história da arte, enfim, para dentro do museu. E aí, o nosso trabalho é a conservação desses objetos que estão aqui, que foram selecionados e que vão permanecer no acervo. E existem, sim, famílias que têm suas coleções de obras de arte e que acessam também o restaurador para que essas obras sejam preservadas e restauradas, né? E uma outra coisa, Camila, que eu queria saber, porque eu não faço parte desse mundo, é quase uma curiosidade mesmo, o que uma pessoa tem que fazer, no que ela tem que se formar, digamos assim, para ser um restaurador? Que caminho tem que seguir? Como que ela arruma emprego? É uma profissão que você pensa primeiro na manualidade da profissão, né? Mas ela exige muita técnica e muito estudo científico. Então, hoje a gente tem faculdades importantes no país, nas universidades federais do país, que fazem o curso de graduação, então são quase 5 anos, você estudando física, história da arte, porque é interdisciplinar, então você tem essa convergência de disciplinas, né? Hoje a gente tem a ciência da conservação, que é um braço também da conservação e restauro, que são os físicos e os químicos nos ajudando para fazer investigações e análises nas obras de arte. Então, assim, se a gente quiser, por exemplo, descobrir que tipo de pigmento o artista usou, que tipo de verniz, a gente acessa esses profissionais da ciência da conservação para nos dar respaldo para entender a materialidade daquela obra, né? Então, você tem esses cursos, e depois você tem curso de graduação, de pós-graduação também,
na área. Então, assim, são poucos cursos, pensando no tamanho do Brasil, né? Os principais estão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, até no Rio Grande do Sul a gente tem curso. E depois você vai para o mercado de trabalho, você pode trabalhar tanto na área, montar o seu ateliê particular, ou trabalhar com outros restauradores, prestando serviço seja para o museu ou para qualquer pessoa que queira, que tenha uma obra de arte para restaurar, ou seguir também a academia, né? Quem quiser continuar na academia, ou também participar de concursos, enfim, acessar os museus e trabalhar com as coleções, né, que é o que eu faço já há um bom tempo. Então eu penso que todos vocês, Camila, são seres extemporâneos, porque vocês estão deliberadamente voltados, não é? Para fora do seu tempo. O perfil desse profissional é um profissional que gosta muito do que faz, né, da história, gosta de artes plásticas, gosta de entender de estética, enfim, estuda aquele objeto, como é que ele foi feito, que tipo de material ele foi feito, né? Qual a constituição daquele objeto, quem produziu o artista, então vai em busca também do conhecimento do artista, e quando ele aplica os conhecimentos dele, porque é uma área muito técnica também, né? Ele tem o tempo dele de poder agir em cima daquela obra, então você não pode ser extremamente acelerado, né? Você tem que ter seu tempo para intervir. Você leva, às vezes, semanas para remover um verniz, por exemplo. Para lavar uma obra de papel também, você tem que ter uma delicadeza, uma sutileza para fazer um banho, para remover toda a acidificação do papel. Então, realmente é um tempo diferente desse tempo que a gente conhece da rotina, ou das redes sociais, ou todo esse turbilhão de informações que a gente recebe todos os dias. Camila Witt, coordenadora de conservação e restauro da Pinacoteca. Muito obrigada pela conversa, Camila. Obrigada a vocês pelo convite. Agora vamos ver um trecho da série O Leopardo, inspirada no romance de Tomasi de Lampedusa. Dom Fabrício vive entre dois mundos, um que está acabando e outro que ainda não lhe pertence. Vamos ver o trecho. Bom, essa é uma série de um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura para qualquer pessoa que queira ensaiar e entender a passagem do regime aristocrático da Europa para a modernidade burguesa, né? E esse personagem, o príncipe de Salinas, o Fabrício, o príncipe de Salinas, a história se passa no momento de unificação da Itália, é um momento revolucionário, é um momento de modernidade, é um momento de avanço dos negócios, a burguesia, né? O livro e a série mostram isso muito bem. E então o príncipe, num dado momento, ele recebe o convite de ser o senador, né? Do novo governo italiano que unifica toda a Itália. E ele recusa esse presente que ele fala, né? Ele diz que ele não consegue se adaptar aos novos tempos, mas na realidade ele não quer, tanto é que ele não aceita o convite. Então, esse caráter, entre outros detalhes, ao longo do romance, do filme e da série, revela justamente o caráter grandioso do personagem, que, de um modo idealizador, carrega a imagem do que significava, de fato, ser um nobre. Alguém acima do comum, acima do normal, que não se entregava aos desejos idiotas de sucesso, que caracteriza o surgimento da burguesia, que no romance, na série, aparecem personagens assim, né? Então, ele se caracteriza nessa cena, apesar de não falar esse tipo de coisa, como um extemporâneo típico, por decisão pessoal. Eu não posso voltar atrás, mas eu não quero ir para frente. Eu prefiro ficar com a minha classe que está morrendo. Eu não vou aceitar o presente da burguesia. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço,
seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.